Muito boa tarde a todos. Iniciamos o retorno após almoço, mas recebemos uma triste notícia. Um ataque a uma escola no Espírito Santo, na cidade de Aracruz. Ainda não temos informações de quantos mortos, mas um atirador entrou na escola e houve uma tragédia. O Sérgio Smig lamenta o fato e presta condolências às famílias das vítimas. E dando sequência aos trabalhos nesta tarde de sexta-feira, convido agora o vice-presidente Felipe Galego para presidir e compor a mesa. Convido também as diretoras Yara Vilaça e Adriana Bicalho. Nesse momento também faço o convite a participar da mesa o Eduardo Couto, que além de presidente do Sérgio Smig, é membro da Comissão de Gestão do Teletrabalho. De modo virtual, contaremos com a doutora Marcela Pagani, palestrante do tema Teletrabalho e os desafios na era digital. Preservação do direito fundamental ao trabalho digno. Doutora Marcela é advogada, doutoranda em internacionalização, trabalho e sustentabilidade pela UNB, doutora e mestre em direito de trabalho, especialista em direito do trabalho e previdenciário, coordenadora da pós-graduação Lato Sensu em Advocacia Previdenciária e Trabalhista, da OAB Minas Gerais. Em razão do acometimento da Covid-19, a doutora Marcela Pagani fará sua apresentação de modo virtual. Para tanto, peço a todos que desliguem o Wi-Fi para melhorar o sinal da transmissão da palestra com a doutora Marcela. Convido agora a fazer uso da palavra Felipe Galego. Boa tarde a todos, boa tarde, queridos colegas servidoras e servidoras. Vamos dar continuidade à programação do nosso encontro. Cumprimentar aqui a colega Yara Vilaça, nossa diretora, Eduardo Couto, nosso presidente. A gente já quer iniciar aqui pedindo desculpas, né? A gente estava programado para fazer essa palestra presencialmente, com a doutora Marcela, só que ontem, né, ela teve a notícia aí de que testou positivo para a Covid-19. Graças a Deus, né, ela não está com nenhum sintoma grave, mas, por precaução, né, nós tivemos que fazer essa palestra aqui de modo online. E também a surpresa, né, nos pegou um pouco desprevenidos, nós não estávamos preparados com equipamento próprio, né, para fazer essa palestra de forma remota. Aí, para a gente não perder a programação, esse tema que é muito importante, né, está aí agora, de uma vez por todas, presentes na nossa vida, nós vamos tentar, né, no improviso mesmo, mais uma vez peço desculpas, fazer isso aqui de modo online, tá? Então, eu peço a compreensão dos senhores, nós vamos tentar aqui conversar com a doutora Marcela, às vezes nós vamos ter que desligar o meu microfone, ou desligar o dela, para evitar microfonia, e às vezes também eu vou falar em reservado com ela aqui no meu celular, mas eu acho que vai valer a pena, porque a doutora Marcela, ela é, sem sombra de dúvida, um dos grandes nomes do direito do trabalho hoje, em Minas Gerais, né? Ela é pós-doutora em direito do trabalho, recentemente tem estudado esse tema do teletrabalho, né, com o direito fundamental ao trabalho digno. Então, eu acho que ela tem muito para enriquecer nesse nosso encontro aqui hoje. Beleza? Eu já vou passar a palavra para a doutora Marcela, mas vou pedir aos senhores um pouquinho de paciência aí, que eu vou fazer contato com ela aqui no meu celular, para ela começar a palestra aqui, tá? Só um minuto. Boa tarde, espero que todos estejam me ouvindo. Então, boa tarde a todos e a todas. Antes de eu começar, primeiro eu quero pedir desculpas por esse transtorno, né? Eu já estava organizada para ir até vocês, estava super animada, né? Agora que voltou essa rotina das palestras, dos seminários presenciais, e infelizmente eu fui pega de surpresa essa semana. Eu fui testada positivo para Covid
E eu não posso colocá-los em risco. Então, eu pedi que, se fosse possível, né, eu gostaria muito de estar aqui trocando informações com vocês, e se fosse possível, né, que fosse online. Então, eu já aproveito e agradeço o convite feito pelo Serjusmig, na pessoa do Dr. Felipe Galego. O Dr. Felipe foi extremamente solícito, moveu aí nesses 2 dias o mundo para que eu pudesse estar aqui com vocês. Então, mas eu acho que agora vai dar tudo certo. A tecnologia tem essas vantagens, né, gente? A gente poder, né, não estar presente, estando presente, né? Então, eu agradeço muito, doutor Felipe, principalmente o convite, pela confiança que foi a mim depositada. Se eu parecer um pouco desfocada, porque como está à distância, apesar de eu estar vendo o auditório, mas fica tão distante para mim, eu estou tentando, assim, focar aqui na câmera do computador. Mas qualquer coisa, vocês me falem. Eu me sinto muito honrada, muito feliz em estar hoje aqui, em um evento tão importante, ao lado de pessoas tão falando sobre um tema atual, principalmente em razão desse agravamento desde 2020, e que é o tema do teletrabalho. Eu não sei se vocês sabem, mas o teletrabalho está sendo a minha pesquisa de pós-doutorado. Estou já finalizando o pós-doutorado na UNB, e o teletrabalho é o tema central aí dessa minha pesquisa. Então, para começarmos, é importante a gente fazer algumas distinções que envolvem o Instituto do Teletrabalho. Eu sempre gosto de falar que o gênero é o trabalho à distância. A gente chama de trabalho à distância porque é um trabalho realizado fora das dependências do empregador ou do tomador daquela mão de obra. Numa linguagem, para quem milita na área trabalhista, a gente fala assim, fora dos muros da empresa. Como espécie de trabalho à distância, então eu considero aí o gênero, o trabalho à distância, como espécie de trabalho à distância, a gente teria o trabalho em domicílio, sem o uso de equipamentos telemáticos ou informatizados, e o teletrabalho. Então, o famoso home office, que com a pandemia, né, se alastrou, e hoje em dia a gente só vê falando disso, home office, né? Tanto na modalidade de teletrabalho ou não. É importante isso. Eu vejo que, atualmente, as pessoas se referem ao home, que, na verdade, é o trabalho em domicílio, sempre pensando no teletrabalho. Sempre pensando nessa modalidade de teletrabalho, que seria com a utilização de equipamentos informacionais. Mas não necessariamente, porque eu posso pensar no home office sem esses equipamentos. Se eu pensar numa costureira que trabalha para uma confecção, ela pode trabalhar ali na sua casa, é um trabalho em domicílio, e ela não está usando um equipamento informacional. Mas então, o que é o teletrabalho? O teletrabalho, ele foi inicialmente definido como a prestação de serviços que é estruturada por tecnologias de informação e comunicação. E que essas tecnologias aí, elas vão viabilizar a realização desse trabalho fora das dependências do empregador ou do tomador. Então, gente, a principal característica do teletrabalho é que ele vai se efetivar mediante o uso de tecnologias de informação e de comunicação.
principalmente fora do espaço físico do empregador. E caberá ao empregador ou ao tomador da obra organizar sua estrutura produtiva para integrar o trabalhador remoto, esse teletrabalhador, a essa rede de empregados, que hoje em dia as pessoas gostam de chamar de colaboradores. Eu particularmente não gosto muito dessa expressão colaborador, que eu falo assim, a gente não está colaborando com nada. Então, nós estamos trabalhando, se é vínculo empregatício, é empregado. Se é um vínculo estatutário, é um servidor público. Então, cabe a esse tomador de trabalho organizar toda a sua estrutura produtiva para integrar esse trabalhador remoto a essa rede dos demais trabalhadores que, por exemplo, estariam trabalhando dentro das dependências desse tomador, integrando nesse conjunto de ações e estratégias empresariais. É por isso que o teletrabalho ele pode ser executado em qualquer lugar fora do espaço físico da empresa, seja no domicílio do trabalhador ou não. Eu falo assim, pode inclusive não ser no domicílio do trabalhador, eu posso estar trabalhando em uma sala, né? Hoje em dia é muito comum aqueles espaços de coworking, né? Que são espaços compartilhados para trabalho. Ou então, isso é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, cafeterias que oferecem espaços para o trabalho, até mesmo no aeroporto. Então, o local da prestação de trabalho nesse regime de teletrabalho não importa, né? O que importa é que é preponderantemente fora dessas dependências do tomador. Em termos de legislação brasileira, o que nós temos, né, de uma forma, uma regulamentação mais ampla, é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que com a reforma trabalhista de 2017, acrescentou aí os artigos 75A até o 75GH, que vão tratar ali do teletrabalho, do regime de teletrabalho. Mas vai ser no artigo 75B que o legislador seletista ele vai definir os parâmetros, né, os contornos aí do teletrabalho. Eu peço licença que eu vou ler o que diz o dispositivo legal, esse 75B. Ele diz assim: considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não configure trabalho externo. É importante eu dizer para vocês que recentemente alguns dispositivos dessa tutela do teletrabalho sofreram alterações pela Lei 14.442, agora de 2022. Então, essa legislação, ela alterou inclusive esse artigo 75B para considerar teletrabalho mesmo aquela situação em que o trabalho ele não é realizado de maneira preponderante fora das dependências do empregador. Então, eu poderia imaginar um teletrabalho que não estaria preponderantemente sendo realizado fora dos limites, né, ali fora dos muros da empresa. Eu não vou entrar nessa discussão, né, dessa alteração legislativa, porque ela vem sofrendo algumas críticas. Ainda dentro dessa temática do teletrabalho, como foi anunciado anteriormente, o Sejusmig está lá na Comissão de Gestão do Teletrabalho, existe uma minuta
que vai alterar a 973, que é a que regulamenta, né, o teletrabalho. Eu participei, eu sou membro da comissão, participei de todas as reuniões. Tem uma outra portaria aí da primeira vice, a portaria 16, que está assustando muito aí os servidores e as servidoras que estão em teletrabalho. E aí, logo após a palestra da professora, se a gente conseguir, eu vou também passar um pouquinho do trabalho que está sendo feito lá na comissão de gestão do teletrabalho, tá bom? Então a gente vai discutir ainda esse tema. Bom, gente, então a gente vai retornar. Espero que vocês estejam aí escutando direitinho. Deixa eu até pôr meu celular aqui, caso Felipe me... Bom, então, eu falei para vocês, se acelera a situação com a pandemia. A gente tem que lembrar, né, falando em teletrabalho, até para a gente construir aí essa ideia da garantia da limitação de jornada, do direito à desconexão. Os direitos sociais, eles estão lá elencados na Constituição da República, nos artigos 6º ao 11. Apesar dos constitucionalistas classificarem esses direitos sociais como direitos de segunda geração, a Constituição os elevou ao patamar de direitos fundamentais. E assim eles são, já que eles estão intimamente ligados ao princípio constitucional da dignidade humana. Então é importante que a gente saiba que o trabalho digno, ele não é ou ao meio ou as condições de trabalho, mas principalmente a garantia e efetividade desses direitos sociais que estão constitucionalmente protegidos. Por outro lado, também que era informacional, de certa forma, propiciou o deslocamento geográfico do desenvolvimento do trabalho para a casa do trabalhador, né, o que acabou gerando uma expansão desse teletrabalho na modalidade de home office. A crise pandêmica, ela agravou essa precarização das condições de trabalho, o que vem impactando na vida do trabalhador, de um modo geral. E quando eu falo aqui trabalhador, quero deixar bem claro que eu estou falando de todo ser humano que utiliza da sua força de trabalho como meio de subsistência. Então, eu estou incluindo também o servidor público, né? Então, sob esse pretexto dessa necessidade de adoção de medidas de isolamento, de restrição, durante o período da pandemia, né, que assolou o Brasil desde março de 2020, a gente pode verificar a utilização do teletrabalho nessa modalidade de home office de uma forma bem desenfreada e em um primeiro momento, ausente de garantias dos direitos fundamentais trabalhistas, principalmente no que se refere ao direito fundamental à limitação de jornada e ao direito aos intervalos. Um outro ponto que a gente não pode deixar de lado é que o trabalho desenvolvido à distância, através desses meios tecnológicos, como ocorre, né, com o regime do teletrabalho, ele acaba invisibilizando o trabalhador, né? O professor Ricardo Antunes, ele fala muito disso. Por que invisibiliza? Porque mantém esse trabalhador longe da empresa, né, longe ali daquele local de realização de trabalho tradicional, vamos dizer assim, e principalmente porque ele está separado dos seus pares. Então eu sei que vocês estão aí pensando, nossa, mas a Marcela só está falando de trabalhador seletista, né, lá da iniciativa privada, e aqui nós somos servidores públicos, nós somos regidos pelo Estatuto do Servidor. Mas é o que eu já noticiei para vocês. Quando eu falo em garantia ao trabalho digno, eu não estou restringindo isso somente aos empregados que são tutelados pelo direito do trabalho e pela CLT.
Não. Até porque o legislador constituinte, ele não fez essa distinção ao dizer lá no caput do artigo 7º da Constituição que são direitos dos trabalhadores. Se vocês pegarem o caput do artigo 7º, está lá, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria das condições de trabalho. Quando ele fala trabalhadores, ele está incluindo todo ser humano que utiliza da sua força de trabalho como meio de subsistência. Trabalho é gênero, emprego, né, é uma espécie de trabalho. Serviço público é uma espécie de trabalho. Estágio é outra espécie de trabalho. Então, trabalho é toda e qualquer atividade realizada pelo homem. Aí, né, com base nisso, eu entendo e sustento que os direitos fundamentais trabalhistas que estão esculpidos no artigo 7º da Constituição, eles devem ser estendidos e efetivados a todos os trabalhadores, inclusive ao servidor público, desde que, por óbvio, não haja conflito lá com os artigos 37 e 39 da Constituição. Então, quando a gente analisa a Resolução 973, né, de 2021 do TJ, a gente verifica que o teletrabalho lá, ele está vinculado a uma produtividade, a metas do servidor. Inclusive, salvo engano, se qualquer coisa vocês me corrijam aqui, eu acho que no artigo 17 dessa resolução, vai dizer que o servidor em regime de teletrabalho, ele deve ter uma produtividade mensal de pelo menos 20% superior ao servidor que esteja em trabalho presencial. Agora eu pergunto para vocês, por que tem essa distinção? Se ambos têm a mesma jornada, que geralmente é de 6 horas, né? A resolução poderia estabelecer que o servidor em teletrabalho teria que ter a mesma produtividade do servidor presencial. Aí tudo bem. Mas estabelecer uma produtividade superior está abrindo margem para o excesso de jornada do teletrabalhador, né, desse servidor que está em regime de teletrabalho. Vocês não concordam? Então, por isso que eu entendo que ao teletrabalhador, independente se ele é seletista, se ele é estatutário, enquanto ser humano que utiliza da sua força de trabalho como meio de subsistência, e, portanto, ele é um ser inclusivo de uma sociedade, a esse teletrabalhador devem ser assegurados os direitos trabalhistas fundamentais, que estão lá, principalmente no artigo 7º da Constituição. Isso porque o teletrabalhador, ele deve ser reconhecido juridicamente em sua significação absoluta de pessoa humana. Um outro ponto também que deve ser considerado é que os direitos fundamentais trabalhistas, eles são aplicáveis, esses que estão lá no artigo 7º que eu falei, eles são aplicáveis de forma imediata. Vejam que o artigo 5º da Constituição, salvo engano no parágrafo 1º, vai dizer que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. O artigo 7º trata de normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Então, esses direitos fundamentais trabalhistas, por serem aplicados de forma imediata, eles devem ser estendidos a todo ser humano que trabalha, que tem a força de trabalho como meio de subsistência. E aí eu estou falando de trabalho em sentido lato, envolvendo inclusive o servidor público. Eu, particularmente, eu me filio ao posicionamento de que o trabalho, enquanto um direito universal, fundamental, ele deve
se fundamentar no referencial axiológico da dignidade humana. É por isso que o valor da dignidade, ele deve ser o alicerce de qualquer trabalho humano. Como eu disse, a Lei 442, que alterou o artigo 75B da CLT e criou aí duas modalidades de teletrabalho, né? O trabalho por jornada e na verdade o teletrabalho por jornada e o teletrabalho por produção ou tarefa. Essa alteração acabou excluindo o teletrabalho prestado por produção ou tarefa, ou seja, aquele teletrabalho por metas, por produtividade, do capítulo da CLT que trata sobre a regulamentação de jornada. Olha que estranho isso. Então, o que isso significa? Isso significa que o teletrabalhador, lá nos limites da CLT, que trabalha por produção, ele não estaria submetido ao controle de jornada. E se ele não está submetido ao controle de jornada, ele não tem direito às horas extras. Mas como eu já disse, eu entendo que a normatização sobre o teletrabalho, ela não pode ser interpretada e aplicada sem as lentes constitucionais. E aí eu passo a incluir nessa normatização a resolução do TJ. Então, a resolução do Tribunal de Justiça, a 973, ela deve ser interpretada e aplicada com as lentes constitucionais. Por quê? Porque sem a observância desses direitos fundamentais trabalhistas, você não garante ao trabalhador o trabalho digno. Então, você estaria violando principalmente o direito à limitação de jornada, que consequentemente vai envolver aí as questões relativas aos direitos aos intervalos, o próprio direito à desconexão ao trabalho. E jornada e remuneração, eles são vetores básicos que compõem a vivência de trabalho. E eles não podem ser dissociados. Então, se eu trabalho, eu tenho que receber por esse trabalho. E o tempo de trabalho deve ser um importante mecanismo de aferição da remuneração. Então, ao destituir a forma de regulamentação do trabalho, que considera o tempo de execução e o tempo de disponibilidade desse trabalhador em prol de um estatuto, né, de uma norma, vamos dizer assim, que se baseia exclusivamente na capacidade produtiva do trabalhador, isso acaba desconsiderando o conceito completo de tempo de trabalho, enquanto elemento constitutivo da experiência humana. Então, o regramento seletista ou qualquer outra norma jurídica, e eu incluo a portaria do TJ, que determina a ausência de controle de jornada para o teletrabalhador, não pode afastar a garantia constitucional à limitação de jornada, que é de 8 horas e 44 semanais. E nem mesmo não pode fechar os olhos para o direito aos intervalos, sob pena de violação desses direitos fundamentais. Por outro lado, o meio ambiente saudável e equilibrado, ele também vai se inserir nessas garantias e direitos fundamentais do ser humano. Que dentro dessa relação de trabalho, mesmo tratando-se de servidor público, isso se traduz na proteção e na preservação da saúde física e mental do trabalhador. E é um alicerce ao direito fundamental ao trabalho digno. Só lembrando para vocês que a Constituição da Organização Mundial de Saúde, lá de 1946, né, da OMS, vai dizer que saúde é um estado de completo bem-estar
físico, mental e social. Quer dizer, não vinculou saúde apenas à ausência de uma doença ou de uma enfermidade. Então, quando eu falo de um completo bem-estar físico, mental e social, eu estou falando do direito à desconexão do trabalho. Além disso, gente, nem sempre o lar do trabalhador vai ser o melhor local para o desenvolvimento do seu trabalho. Muitas vezes, esse trabalhador ele não possui ali na sua residência as condições ideais ou necessárias para a realização do seu trabalho. Agora, eu quero chamar a atenção de 2 pontos muito bacanas trazidos pela Resolução 973 do Tribunal de Justiça. O primeiro ponto, ele diz respeito à proteção à saúde do servidor em regime de teletrabalho. No inciso, acho que é no inciso 10 do artigo 3º dessa resolução, vai dizer que o planejamento, a implantação e a execução, o desenvolvimento do regime de teletrabalho para os servidores tem como preceito, dentre outros, né, a saúde, e vai estabelecer que deve ser desenvolvido um plano de qualidade de vida voltado ao teletrabalho dentro desses limites do Tribunal de Justiça. Um outro ponto muito bacana é o que está estabelecido no parágrafo 6º do artigo 13 dessa resolução, que fala que o teletrabalho não pode ser obstáculo à vida social do servidor, que deve ser garantido ao servidor o direito ao tempo livre, o direito aos afastamentos regulamentares, quer dizer, está falando aí da garantia ao direito à desconexão. Mas a gente também não pode deixar, né, de enxergar que para a maioria dos trabalhadores brasileiros, essa situação de teletrabalho, ela nem sempre está tão às claras como acontece aqui no Tribunal de Justiça, né? E essa situação ela se tornou ainda mais gravosa com a pandemia da Covid, em que essas medidas de isolamento elas foram impostas e aí esses trabalhadores e tomadores de trabalho tiveram que se adaptar a essas situações. Então, esse trabalhador em home office, seja ele seletista ou estatutário, de algum modo, ele teve que se equilibrar, né? Eu falo assim, ele teve que fazer malabarismos para conjugar o tempo de trabalho com o tempo fora do trabalho. Porque esse trabalhador, ele tem filhos, ele tem companheiro ou companheira, tem os afazeres domésticos, tem a sua vida social, e que acabaram se atropelando nesse espaço geográfico do lar. Mesmo antes do período pandêmico, já era uma realidade, a gente não pode negar isso, o fato de que o regime de teletrabalho reunia trabalhadores que geralmente estavam excluídos de trabalhos protegidos, né? Nós vivemos em uma sociedade, em uma era, vamos dizer assim, que está pautada na sociedade de trabalho em que exige uma vinculação full-time do trabalhador. Tem um autor que agora eu me esqueci o nome, que o livro dele chama 24/7, onde ele vai dizer ali, né, de uma tendência a se exigir do trabalhador, e aí trabalhador como gênero, né, você trabalhar 7 dias na semana, 24 horas por dia. Então esse direito à desconexão, ele chega a ser algo vergonhoso, né? Nossa, mas você vai descansar? Nossa, mas você vai parar para ver uma série? É como se nós
precisássemos estar 24 horas vinculados ao trabalho. Então, a desconexão, o lazer, a vida familiar, a vida social seriam totalmente banidos, gerando, né, o que vai gerar aí uma perda de identidade desse trabalhador enquanto cidadão. Então, a falta de controle de jornada ou a ausência de garantia à limitação da jornada constitucional faz com que essa métrica do trabalho, ela seja executada, ela seja, né, a execução de demandas independentemente do tempo utilizado. Então, assim, não, eu tenho que, exemplo, tá? Eu tenho que dar 50 despachos por dia. Não interessa se para esses 50 despachos eu levei 2 horas ou se eu levei 14 horas. Por quê? Porque o trabalho ele se torna por produção. E aí, a limitação da jornada constitucional, ela não é observada. Então, é por isso que eu sustento que a Constituição da República tem que ser interpretada à luz do seu tempo. E o tempo é agora. O tempo de agora vai exigir a aplicação imediata desses direitos fundamentais trabalhistas. Porque eles conferem, né, referenciais de civilidade para qualquer relação de trabalho, inclusive para os servidores públicos. Então, alicerçado nessa premissa, é possível conceber o trabalho protegido assim compreendido como aquele trabalho efetivado pelos direitos fundamentais. E aí talvez vocês possam falar assim, mas está bonito aí na teoria, mas e na prática? Como que eu faço para manter esse controle da jornada em um regime de teletrabalho? Uai, gente, a revolução digital, ela não possibilitou o surgimento dessas novas formas automatizadas que passaram a permitir o gerenciamento algoritmo do trabalho, onde você pode identificar todas as ações realizadas pelo trabalhador durante o uso desses aparelhos eletrônicos. Então, esse controle minucioso das tarefas elaboradas pelo trabalhador é facilmente viável. Se isso é possível, né, através desse suporte tecnológico, também seria possível, então, o controle dessa jornada em qualquer modalidade de teletrabalho. E isso vai permitir o quê? A garantia, a limitação, conforme os parâmetros constitucionais vigentes. Então, negar ao teletrabalhador, seja ele seletista, seja ele estatutário, os direitos fundamentais trabalhistas do artigo 7º da Constituição é afastar o trabalho humano desse eixo de dignidade. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de direitos fundamentais mínimos que devem ser garantidos a toda e qualquer relação de trabalho de uma forma indistinta. É claro que pensar caminhos para superar essa invisibilidade digital e os novos parâmetros regulatórios do teletrabalho, isso é uma tarefa que vai exigir uma defesa intransigente dessas conquistas sociais constitucionalmente postas. Então, quando se sustenta a aplicação da jornada constitucional ao teletrabalhador, é imprescindível que, para assegurar a proteção ampla dos direitos fundamentais, é necessário concretizar esse trabalho como instrumento civilizatório e de dignidade. Por favor, eu não estou aqui trazendo certezas ou soluções. Na verdade, eu convido a todos a refletirem e a usarem
as lentes da Constituição da República na interpretação e aplicação das normas jurídicas, principalmente no que diz respeito ao teletrabalhador. Então, daí, porque eu estou falando dessa necessidade de compreensão da norma infraconstitucional a partir dos parâmetros constitucionais de proteção ao trabalho. Eu tive um professor no doutorado que ele falava assim: o direito não nasce na divergência, o direito ele nasce na convergência. E eu acho que o caminho é esse, a gente discutir, refletir e ter como lentes para aplicação e interpretação da norma esses parâmetros constitucionais. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Serjusmig, aos meus colegas aí de mesa virtual, a todos e todas participantes desse evento maravilhoso. E eu vou finalizar com uma passagem de Guimarães Rosa, que é um dos meus autores favoritos. Tem uma passagem que ele fala assim: o homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. Muito obrigada a todos. Primeiro, obrigado a todos aí, né, por terem atendido aí a nossa solicitação. Vocês viram que todos que depois aí ficaram bonitinhos sem conectar na internet, o negócio foi bem, né? Graças a Deus. Vou só fazer contato com a professora. Nós vamos alterar a dinâmica aqui, em razão dessa nossa dificuldade tecnológica. Para a professora, nós não vamos abrir para as perguntas, tá? Nós vamos agradecer a participação dela e dispensá-la. E qualquer um de vocês aí que tiver perguntas sobre esse assunto, pode encaminhar para a gente por e-mail, né? E depois a gente encaminha para a professora responder e logo em seguida devolve a resposta para o servidor. Se quiser encaminhar para a mesa também com o endereço de e-mail escrito, a gente encaminha, beleza? Só um minutinho, nós vamos fazer contato com a professora aqui. Professora? Sim. Nós estamos aqui no meu telefone, em viva voz. Então, a plenária toda está te ouvindo aqui, tá? A gente tinha programado, né, um momento de perguntas e de debates sobre o tema da sua palestra, mas em razão dessa nossa pendência, né, tecnológica, limitação tecnológica, eu já avisei o pessoal aqui, né, da plenária. As perguntas, né, se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, elas serão encaminhadas para a doutora via e-mail e depois a gente encaminha a resposta para o servidor. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, sem problemas nenhum. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail profissional. Vocês podem passar para o pessoal da plateia, vai ser um prazer. Mais uma vez eu peço desculpas aí por esse transtorno e agradeço imensamente a disponibilidade. Eu prometo que em uma próxima oportunidade estarei presente. Então, beleza, professora, a gente queria te agradecer. Aí, ó. Muito obrigada, eu escutei. Ouviu os aplausos aí? Eu que tenho que agradecer, ouvi sim, eu que tenho que agradecer essa oportunidade. Eu então, já coloquei aí no e-mail do chat, no chat o meu e-mail profissional, você pode passar, tá. Se aí quem tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo, tá? Tudo certo, professora, em razão da relevância do tema, né, já faço aqui desde logo um convite para a doutora que nós vamos gravar, né, um programa especial da TV Serjusmig com a doutora para a gente tratar de forma mais aprofundada sobre esse tema do teletrabalho, que é hoje presente aí nas nossas vidas e principalmente na vida do servidor do Poder Judiciário. Tá? Então, muito obrigado. Tá? Obrigado mesmo pela disponibilidade. Eu fico muito feliz com o convite. Com certeza eu estarei. Só marcar dia e hora. Então tá bom. Muito obrigado. Fica com Deus e melhoras. Espero que a Covid aí não se desenvolva para sintomas mais graves. Tá ok? Não, tá bem tranquilo. Graças a Deus. Tá. Muito obrigado e até a próxima. A todos. Uma boa tarde para todos. Com Deus. Pessoal, a gente é atleticano. Quem é atleticano não desiste nunca.
né? Então, mais uma vez, agradecer a compreensão de todos, né? Eu acho que esse tema é muito relevante. A professora pontuou muito bem que a gente tem que analisar o teletrabalho, principalmente e de forma indispensável, sob a luz da Constituição. Que a gente, no dia a dia, toda vez que alguma questão, né, sobre o trabalho é debatida no tribunal, a gente pergunta logo, né, cadê a resolução? Cadê a portaria? E às vezes a gente esquece da nossa lei maior, que é a Constituição. Então, sempre a gente tem que analisar qualquer norma, principalmente uma norma administrativa, né, que não é lei no sentido estrito, à luz da Constituição. Tá? Então, reforçando aí, quem tiver perguntas para a professora, pode encaminhar aqui para a mesa, com o endereço de e-mail, que a gente encaminha para a professora, e depois a gente reencaminha a resposta aos interessados. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui à nossa mesa sobre o teletrabalho. E aí agora nós vamos passar a palavra ao nosso querido presidente, Eduardo Couto, porque, para quem não sabe, né, o Eduardo, ele é membro da Comissão de Gestão do Teletrabalho lá no TJMG. Né? Ele é o representante dos servidores. É um representante só, fazendo aí a vez dos 3 sindicatos. A gente tem com os demais sindicatos um acordo de cavalheiros de existir um revezamento nessas comissões que o tribunal concede apenas uma participação. É uma luta nossa, né, Eduardo? É tema de pauta nossa, em todas as comissões, possibilitar 3 representantes, um de cada sindicato. Mas enquanto isso não acontece, naquelas comissões que o TJ viabiliza apenas a participação de um servidor, a gente faz um rodízio entre os sindicatos. E atualmente, o representante dos servidores, nessa comissão aí tão importante da gestão do teletrabalho no TJ, é o nosso querido companheiro Eduardo. Eu vou passar para ele a palavra aqui, para ele fazer um panorama para vocês dos temas, né, mais importantes que têm sido discutidos na comissão nas últimas reuniões. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Felipe. Eu vou tentar ser rápido, porque a gente está um tanto quanto atrasado. Essa participação remota da professora mostra 2 coisas. Primeiro, que a tecnologia é algo que veio para ficar e que ela tem problemas. Né? Todo mundo viu aí que ela hoje foi a solução para a professora poder participar, mas muitos problemas. Então, não é a solução mágica e perfeita para todos os problemas, e está exigindo muita atuação sindical, porque tem, sim, vários problemas. E o que eu tenho para falar aqui, da nossa atuação, dialoga muito com o que a professora falou. A questão de trabalho digno, de qualidade de vida no trabalho, direito à desconexão, metas irrazoáveis, metas inalcançáveis. Nós temos o contato com os demais sindicatos, via federação, e em outros estados, a gente está vendo experiências muito perigosas. Quando ela diz trabalho por produção, de metas, tem estados, pessoal, que o servidor em teletrabalho ele tem que cumprir um determinado número de atos. Aí tem estado que o servidor tem que cumprir 600 atos por mês, tem estado que era 900 atos por mês, e o servidor, naquela vontade de cumprir a meta e até acima da meta, para que ele não seja desligado do teletrabalho, então está cumprindo jornadas cada vez mais extenuantes. E até brinquei ontem, quando o servidor cumpre a meta, o que acontece? Isso, dobra a meta. Então, tem um estado que era 900 atos, agora eles passaram para 1.200 atos por mês. Então, algo que vai ficando desumano. E também está havendo competitividade entre servidores. Os servidores escolhendo os atos que vão cumprir. Né? Aquele ato mais simples, mas que vai contabilizar, ele vai cumprir aquele ato mais complexo, ele acaba deixando. Então, a gente começa a perder uma característica nossa, que está presente no serviço público, que é a solidariedade, e passa a atuar na lógica da competitividade. E tem estados que é por pontuação. Determinado tipo de ato vale uma pontuação. Determinado tipo de ato vale uma pontuação maior ou menor. Mais competitividade. O servidor desesperado para cumprir aqueles atos que geram uma pontuação maior. Então, tudo isso dialoga com o que a professora disse,
que nós temos que ter cuidado, que não é um fantástico mundo do servidor em teletrabalho. Bom, dentro dessa nova gestão do tribunal, institui-se novamente as comissões e instituiu a comissão de gestão do teletrabalho. Nós, lá dos sindicatos, temos direito a uma cadeira, como o Felipe falou, estamos lutando para que cada sindicato tenha direito a uma cadeira. Na primeira reunião da comissão de gestão, nós já chegamos pautando, apresentando as reivindicações dos trabalhadores, que eu vou resumir aqui. E a primeira reivindicação nossa foi que o teletrabalho seja visto como uma modalidade e não como um benefício ou um privilégio ao servidor. Essa foi a nossa primeira reivindicação. A segunda reivindicação foi manter a coexistência das modalidades integral e híbrida. Começou a haver aí uma notícia de que haveria uma tendência de acabar com o teletrabalho integral. Muitos colegas habituados com o teletrabalho já, totalmente adaptados. Muitos mudaram de cidade, de comarca, mudaram do estado e até saíram do país com autorização do Tribunal de Justiça. E com receio de uma hora para outra, o tribunal exigir que esses servidores voltem. Um terceiro ponto que nós levantamos foi o estabelecimento de metas razoáveis, e isso tem que constar do plano de trabalho, e o plano de é função da comissão de gestão analisar os planos de trabalho para verificar que nos planos de trabalho contém metas razoáveis. O quarto ponto que nós levantamos foi a instituição de um auxílio tecnológico. Aqui nós teríamos que abrir um parêntese, né? O servidor, quando ele ingressa na modalidade, ele deixa de fazer jus ao auxílio transporte, porque o auxílio transporte é para cobrir a despesa trabalho-casa, casa-trabalho. Só que ele assume um tanto de outras despesas novas, né? Aquisição de computador, de notebook é por conta dele, impressora, mobiliário ergonômico, conta de água, conta de luz, conta de internet, enfim. O estado de Pernambuco foi o primeiro estado que instituiu o Tribunal de Justiça de Pernambuco, depois da luta do sindicato lá, o Sindiju de Pernambuco. O tribunal aprovou o anteprojeto, mandou para a Assembleia Legislativa de Pernambuco e aprovou o auxílio tecnológico. Veio o CNJ, um órgão que não é um órgão que faz parte está lá na Constituição Federal, do sistema do Poder Judiciário, mas ele não tem função jurisdicional. O CNJ tem função consultiva, administrativa e correcional, vamos assim dizer. E o CNJ veio e falou que essa lei não deve ser cumprida. Um negócio assim completamente absurdo. Aí o sindicato impetrou mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, nós ingressamos lá como amicus curiae. Então, é uma discussão que deve passar pela federação, porque ela tem que ser uma discussão nacional, a instituição de um auxílio tecnológico. Mas coloquei em discussão na comissão e está na nossa pauta de reivindicações, que a gente vai falar amanhã no resumo de lutas. Direito à desconexão, nós solicitamos lá que conste, claro, da 973, do plano de trabalho, que o servidor tem direito a uma coisa óbvia, né, que deveria ser óbvio, mas que às vezes não é, que o servidor tem direito a descanso. E aqui eu pedi, inclusive, um requerimento nosso também, que para o servidor em teletrabalho, seja criado um e-mail institucional para cada um, até para que ele possa separar as comunicações relacionadas ao trabalho das comunicações da vida privada. Aí tem um outro problema com o e-mail institucional, quem tem sabe, né, que é a questão de espaço. Né? Você recebe um flagrante lá, o negócio já toma conta do e-mail, você tem que ficar apagando e tal. Então, aí, a DIRFOR, o integrante da DIRFOR, o doutor Rodrigo, faz parte da comissão de gestão também, nós solicitamos que a DIRFOR providencie o que necessário também. Esse pedido do e-mail foi acolhido pela comissão. A questão do abono de ponto foi uma vitória nossa também. Nós conseguimos fazer o convencimento. E lá, gente, é quase um 7-1. É tipo um 7-1. Né? Eu lá representando os servidores e uns 15 votos lá representando o outro lado. Mas nós conseguimos fazer o convencimento que o servidor em teletrabalho, ele não está mais na lógica de cumprimento de jornada. A lógica é cumprimento de meta. E não tem, inclusive 20% maior. E não tem por que você exigir que o gestor abone. Então, gera uma apreensão do servidor em teletrabalho, que tem que ficar aguardando, gera mais uma tarefa para o gestor, que todo mês tem que ficar abonando. E se o gestor esquecer, e não é esquecer porque é mal,
porque tem milhares de outras atribuições e relatórios, e CNJ, e corregedoria, e parte, e jurisdicionado, e advogado, e juiz cobrando, o servidor fica com falta e vai ser prejudicado. Aí tem que abrir um processo C e tal, mas até aí o servidor ficou prejudicado. Então, nós conseguimos fazer o convencimento de que, para o servidor em teletrabalho, conste servidor em teletrabalho, e não precisa de ficar abonando. Nós solicitamos também a renovação automática, né, venceu ali, para não precisar de fazer todo o procedimento novamente, a convocação dos gestores para o curso do teletrabalho, que muitos não fizeram o curso. E é requisito para o servidor ingressar que ele mesmo faça o curso e o seu gestor também. E a participação sindical, né, nós reforçamos o pedido que já está na mesa de negociações, que os 3 sindicatos tenham assento garantidos em todas as comissões, grupos de trabalho que discutam, debatam, deliberem sobre direitos dos servidores. Bom, essa foi a primeira reunião. Apresentamos essas reivindicações. Na segunda reunião, já foi apresentada a minuta, que está aqui nas minhas mãos, a minuta de resolução que visa alterar a 973. Aí recebi umas 1000 mensagens dos servidores preocupados, vai acabar com o teletrabalho integral, vai acabar com o teletrabalho fora do Estado. Não está na minuta o fim do teletrabalho integral, nem o fim do teletrabalho fora do Estado de Minas Gerais, nem fora do país. Não está na minuta. Não está em discussão na comissão de gestão e não foi, na mesa de negociações também, não foi passado para nós como ideia da presidência. Os problemas. Logo aqui no artigo 1º, essa minuta veio da presidência para a comissão analisar. É uma proposta da presidência, do tribunal. Aí o parágrafo 3º da minuta estava vedando o artigo 70 para o servidor em teletrabalho. Vedando. Aí nós alegamos o seguinte, olha, o servidor em teletrabalho ele também pode ter problemas que o impeçam de cumprir a meta. E se o servidor não cumpre a meta esse mês, o mês que vem ele tem que compensar. E se ele não compensar o mês que vem, o teletrabalho dele pode ser revogado. O servidor em teletrabalho ele pode estar indo para o local de trabalho dele, que seja a casa, que seja o sítio, ele pode sofrer um acidente, por exemplo, bateu o carro ali, não machucou, não é atestado médico, mas não conseguiu trabalhar aquele dia, não conseguiu produzir. Então, nós defendemos que o servidor em teletrabalho ele não pode perder nenhum direito, a não ser o que já está lá na resolução 227 do CNJ, que é o auxílio transporte. Aí aqui, mesmo 19-1, conseguimos fazer o convencimento e esse artigo foi suprimido. Aliás, a comissão de gestão entendeu por bem recomendar à presidência suprimir esse parágrafo. É claro que a decisão vai passar pela presidência e isso aqui, como é resolução, passa no órgão especial. Um outro avanço que nós tivemos, que nós apresentamos, além do auxílio tecnológico, foi a demanda de que o servidor em teletrabalho parcial receba o auxílio transporte parcial. O servidor está em teletrabalho híbrido. Suponhamos, no exemplo, 2 dias na semana, ele está trabalhando remotamente, 3 dias ele está no fórum, segunda, quarta e sexta, vamos no exemplo. Segunda, quarta e sexta ele se deslocou, ele teve essa despesa. E aí nós fizemos a defesa na comissão de que estaria havendo, com essas palavras, enriquecimento ilícito por parte do Tribunal de Justiça. Foi essa a defesa que a gente fez lá. E concordaram. E aí teve um membro lá que falou assim, não, mas a 227 do CNJ fala que o servidor em teletrabalho não tem direito ao auxílio transporte. Ok, o senhor está certinho. Só porque o dia que ele vai ao fórum, ele não é teletrabalhador, ele não é servidor em teletrabalho, ele não está em teletrabalho. Nos dias que ele está remotamente, ele está em teletrabalho. Nos dias que ele vai ao posto de trabalho, ele é servidor presencial como qualquer um outro. Então, há sim um enriquecimento nisso, conseguimos fazer o convencimento. E aí, a parte técnica ali do tribunal apontou problemas de ordem operacionais, vamos dizer assim, para implementar isso. Então, houve um avanço, não como a gente gostaria, que foi acrescentar o parágrafo 7º ao 17, dizendo que a presidência poderá, por portaria, instituir o auxílio transporte parcial ao servidor em teletrabalho híbrido nos dias que ele for ao posto de trabalho presencialmente. Então, assim, o avanço que a gente gostaria era já de garantir, né, por essas questões operacionais que teriam dificuldade lá de informática, DARU, de apurar como seria isso, mas já é um caminho para a gente conseguir a vitória.
Um outro retrocesso que estava sendo proposto é no artigo 14. É vedada a participação em teletrabalho ao servidor. Hoje a norma fala que esteja no primeiro ano de estágio probatório. Aí eles estavam querendo alterar, colocando assim, que esteja no estágio probatório. Então estaria vedando ao servidor o teletrabalho ao servidor que esteja em estágio probatório. E aí, minutos antes, na reunião, eles tinham falado, não, tem que cumprir a 227. Aí eu anotei, né? Aí quando chegou nesse momento, eu falei, não, vamos cumprir a 227. A 227 CNJ fala que só não pode no primeiro ano. Aí não tiveram como negar. Então, está na nossa pauta de reivindicações até reduzir de 1 ano para 6 meses. Mas a própria resolução do CNJ traz que no primeiro ano é vedado. Então, o servidor ingressa no TJ, passa pelo primeiro ano de estágio, aí sim ele poderia ingressar no regime. Aí a gente conseguiu manter a redação atual. E, por fim, lá no 28, que é o abono de ponto, né, essa questão deve mudar, e ele estava incluindo o artigo 35, dando poderes ao corregedor, primeiro vice, para editar a regulamentação. E aqui a gente viu com de forma muito temerária, por poder os setores do tribunal estabelecer restrições que a resolução não traz, né? Inclusive o que aconteceu recentemente com a primeira vice-presidência, que editou a portaria 16, acabando com o teletrabalho integral no âmbito da primeira vice-presidência. Então, ela deu prazo lá para quem está em teletrabalho fora do Estado retornar, quem está fora do país retornar, todo mundo vai ter que trabalhar, se eu não me engano, 3 dias no presencial. Aí, gente, isso é um ato normativo da primeira vice, com o qual eu acho, nós entendemos até que o poder regulamentar pertence à presidência, né, que nós vamos questionar, já estamos questionando isso junto à presidência do Tribunal de Justiça. Mas ela vincula os setores subordinados à primeira vice-presidência, que são cartórios lá da segunda instância. Aí eu recebi ligação do pessoal desesperado, meu Deus, meu gerente falou que eu tenho que voltar, meu gestor falou que eu estou com um pedido de teletrabalho e que não vou poder ingressar, porque o gestor falou que não pode, porque tem a portaria 16. Pessoal, a portaria 16 de 2022, da primeira vice-presidência, não se aplica à primeira instância. Perfeito? Mas não é por isso que nós não estamos fazendo nada. Pelo contrário, essa semana nós estivemos reunidos com a desembargadora Luzia Divina Peixoto, que é superintendente de trabalho à distância. Nós colocamos isso na mesa de negociações na última segunda-feira, com a presidência do Tribunal de Justiça. Fizemos uma live essa semana com o pessoal do Sinjus, porque é igual aquele poema, né? Primeiro vieram levar os negros, eu não era negro, não me preocupei. Depois vieram levar os indígenas, eu não era indígena, não me preocupei. Aí segue a historinha, e depois, no final, vieram me levar, e aí, quando eu assustei, me levaram, porque não tinha ninguém para lutar por mim. Então, nós estamos lutando, nós estamos resistindo, e assim, não é uma tendência, nem na comissão, nem na presidência do Tribunal de Justiça, não há essa determinação na 973, nem na minuta. Mas se a gente não fizer nada, né, da primeira vice vai para a segunda, vai para a corregedoria, desce para a primeira instância, e aí daqui a pouco todo mundo é pego com essas regras que estão totalmente dissonantes, na contramão dos trabalhos da comissão, na contramão da 973 e da resolução do CNJ. Recentemente, para encerrar, nós tivemos uma decisão do CNJ estabelecendo o percentual máximo de 30% para os servidores em teletrabalho em cada setor, para trabalhadores em cada setor, só que não é conclusivo ainda que isso se aplica a servidores. Por quê? Porque essa decisão foi azarada num procedimento que se discutia teletrabalho de magistrados. Então, há uma interpretação que isso diz respeito a magistrados, que não diz respeito a servidores. A informação que nós temos é que o Tribunal de Justiça vai aguardar o CNJ notificar o Tribunal de Justiça acerca dessa decisão. O tribunal deve pedir esclarecimentos no sentido do alcance dessa decisão. Então, por hora, está mantida a 973, que permite 70%, acima de 70% tem que ter justificativa. Então, era essa a contribuição que eu queria trazer sobre os trabalhos na comissão, e vou devolver a palavra aqui para o presidente da mesa, Felipe Galego. Palmas para o nosso presidente, né, pessoal? Está lá de forma
espetacular e árdua, né? Porque, como ele disse, nessas comissões que nós, servidores, temos a oportunidade de participar, o trabalho não é fácil, não. Né? Algumas, um pouco menos difícil, quando temos os 3 representantes. Em outras, quando é um representante só, como é o caso da Comissão de Teletrabalho, a situação ainda fica ainda mais complicada. Né? Mas a gente está lá, com muita técnica, principalmente, né, Eduardo? Isso. Isso, o Eduardo relembrou bem aqui, como eu já disse antes, é uma pauta das nossas reivindicações, em todas as comissões, termos 3 representantes, um de cada sindicato. E, infelizmente, a gente ainda tem muita resistência nisso pelo tribunal, pelas razões que a gente não precisa nem expor aqui, né? Porque seria mais gente para defender os nossos interesses lá. Então, pessoal, vamos lá. Nós atrasamos um pouco, né, em razão dos problemas que nós tivemos com a transmissão. Vamos passar para os debates aqui rapidinho. Nós temos ali 3 inscrições, né, para o pessoal fazer perguntas orais. Eu vou passar para a companheira Yara, ela que vai conduzir os debates. Então, só para a gente não alongar muito, vamos permitir mais uma inscrição oral e mais uma pergunta escrita, tá? Se alguém tiver. E aí, em razão do tempo também, por favor, peço aqui a licença dos senhores, para a gente limitar a fala aqui em 2 minutos, tá ok? Vamos lá, vou passar agora para a companheira Yara, para conduzir os trabalhos aí nos debates. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, agora a gente vai passar para as perguntas, e lembrando que são 2 minutos. Gostaria de chamar aqui o expedito da comarca de Montes Claros. Tá. Os próximos são o Júlio, de Uberlândia, e o Arnaldo, de Belo Horizonte. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu gostaria de expressar um sentimento de falta, né? Eu senti falta de 2 pessoas nesse encontro. Um é Ceará, meu grande companheiro aqui de debate. A gente sempre está aqui presente no microfone falando alguma coisa. Ceará está por aí, não, né? E o outro sentimento de falta também é da nossa ex-presidente, Sandra Silvestrini, né? E esse sentimento a gente gosta de desabafar e compartilhar com você. A minha pergunta seria para a doutora, mas eu acho que a mesa está à altura de responder, porque ela não abordou a questão do acidente de trabalho. Apesar que o Eduardo falou, né, uma situação hipotética do descaminho, né, ida e volta, mas eu fiquei olhando aquela prateleira atrás dela e se vira em cima dela como se caracteriza um acidente de trabalho naquele caso. Era só para isso. Muito obrigado. O próximo aqui é o Júlio, de Uberlândia. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Eduardo. E também a doutora Marcela pelos excelentes esclarecimentos. E sobre o teletrabalho, tem uma tangenciada no tema, que é sobre o direito à desconexão, que é a importância de conscientizar os gerentes de secretaria sobre que o teletrabalhador não é plantonista. Porque, às vezes, ali o gerente de secretaria fica no direito de mandar uma mensagem no WhatsApp ali a qualquer momento, falando, não, tem processo tal, e sobre a necessidade de usar ali o e-mail institucional para fazer essa comunicação de serviço. Porque, às vezes, o teletrabalhador não está trabalhando, recebe uma mensagem ali de um processo, de algum alvará urgente, alguma coisa, e se for feita por WhatsApp ou por ligação, acaba que essa desconexão não existe. Eu acho que é uma luta importante que o sindicato tem que fazer em questão de conscientizar realmente o gerente de secretaria sobre essa questão. É só isso mesmo, muito obrigado a todos. Agora eu gostaria de chamar o Arnaldo, de Belo Horizonte. Boa tarde. Agora eu fui pego de surpresa com a fala do Eduardo agora. Eu achei que essa portaria, né, Eduardo? Essa da presidência, vice-presidência, eu achei que fosse de alcance para a primeira e segunda instância, mas ainda bem que é só para segunda instância, né? Que eu fiquei, realmente eu fui surpreendido, que foi a minha chefe que passou essa decisão de que foi até estipulada uma data, né, até, não me lembro aqui o mês de 2023, em que a decisão fala que os servidores que
estão em outros estados deveriam retornar a Minas Gerais, e os que estão fora do país também, né? Eu imagino que o tribunal vê essa modalidade de trabalho, né, que eu acho moderna, né? Eu acho que eles veem isso como folga do servidor, né? Acho que eles veem isso como folga, né? Eu acho que o tribunal não tem entendimento de modernidade com relação a essa nova relação de trabalho, né? Eu até fiz umas anotações aqui, uns rabiscos, né, com base no que foi passado para a chefia, né, com essa decisão aqui. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais está adotando uma postura conservadora, retrógrada em relação ao teletrabalho. Este é um modelo de trabalho adotado por grandes empresas multinacionais, mundo afora. É um modelo que já vinha sendo adotado em todo o mundo e que se intensificou durante a pandemia. Deu certo, dá certo. O sociólogo do trabalho italiano, Domenico Di Masi, defende uma jornada de trabalho na qual o trabalhador não fique horas a fio trabalhando. Defende a redução da jornada de trabalho, mas não fala em diminuição da contraprestação pecuniária. Não é o nosso caso, né? A gente não está pregando aqui redução da jornada de trabalho e muito menos da diminuição da contraprestação pecuniária. Ele prega o ócio criativo, o bom aproveitamento das horas. A vida não é somente para trabalhar. Devemos desenvolver atividades que nos desenvolvam enquanto seres humanos. Podemos nos enriquecer de sabedoria nas horas livres. Também podemos e devemos nos dedicar de maneira amorosa à família. Qual a razão para querer cessar esse modelo de trabalho, uma vez que ele deu resultados, deu certo? É sabido que o Tribunal de Justiça fez economia com esse modelo de trabalho. Economia de papel, de energia elétrica, etc. Não há motivos porque há a mesma produtividade, ou até maior a produtividade, onde se trabalha em casa, no regime de teletrabalho. Isso já foi constatado, inclusive. Como podemos reverter essa decisão desarrazoada do Tribunal de Justiça? Devemos nos mobilizar, sim. Por que é que eu cito o Domenico Di Masi? Porque ele é um defensor árduo do modelo moderno das relações de trabalho. Ele prega um trabalho moderno, na qual haja menos horas de trabalho, em que você possa desfrutar da sua família, conviver com a sua família, ao mesmo tempo que você trabalha em casa. Ele é um defensor do teletrabalho, em que você possa trabalhar em casa, estar com a sua família, depois você possa ler um livro, assistir a um bom filme, ler um jornal. Então, isso aí é uma qualidade de vida. Isso aí é a modernidade das relações de trabalho. Certo? Agora, nós vamos passar para as perguntas encaminhadas. Eu vou fazer a leitura aqui. Eduardo, você falou sobre o abono de ponto, dispensa de ponto dos servidores em teletrabalho. Gostaria de saber o fundamento da dispensa de ponto dos gerentes de secretaria e não dispensa dos oficiais judiciários. Essa pessoa não se identificou. Agora, a segunda dúvida é, quanto ao abono de ponto, o servidor que estiver em teletrabalho híbrido tem que registrar o ponto nos dias presenciais? Pessoal, vou responder rapidamente aqui. O Expedito, ele questionou aqui sobre acidente de trabalho, né? No regime de teletrabalho, no trabalho à distância, trabalho remoto, realmente algumas coisas ficam mais difíceis. Por exemplo, hora extra, não tem hora extra, não tem banco de horas, e até eu entendo que até o acidente de trabalho ficará mais difícil de constatar. Por quê? Porque quando o servidor machuca dentro do fórum, acabou, machucou dentro do fórum e tal. Agora, complica, né? Depois, a próxima mesa aqui é o pessoal do jurídico, talvez eles possam até trazer uma contribuição maior, porque eu entendo que o servidor vai ter que fazer prova, né? Trazer o elo entre o acidente e a atividade, o nexo, né? Entre o acidente e o trabalho. Um outro colega falou sobre a questão da comunicação, que o servidor não está de plantão 24 horas, e aqui eu queria fazer um esclarecimento que o servidor, para ingressar no regime de teletrabalho, tem que ser feito um plano de trabalho, e esse plano de trabalho tem que ser aprovado.
Dentro desse plano de trabalho tem que ter um plano de comunicação. Tá? Então, nós não podemos afirmar que o gestor só poderá entrar em contato com o servidor no horário de expediente das 12 às 18. Por quê? Tem servidor que, para ele, vai ficar melhor que seja contatado na parte da manhã. Tem servidor que vai ficar melhor na parte da tarde. O que não pode ser é mandar e-mail, ligar 1h da manhã, o gestor está com insônia lá, 2h da manhã, lembrou de um processo, ele liga para o servidor, lembrei de um processo aqui agora, como você está em teletrabalho, anota o número e tal. Não pode ser assim. Então, é preciso, dentro do plano de trabalho, criar o plano de comunicação, e esse plano de comunicação ele vai ser ajustado entre gestor e servidor em teletrabalho, e ele precisa ser cumprido e observado. E dentro ainda, o colega fala do e-mail institucional, eu falei aqui anteriormente que eu fiz esse encaminhamento na comissão de gestão, ele foi aprovado para criar um e-mail institucional para o servidor, para que haja separação, porque precisa haver a separação, gente, e é difícil, não é fácil não. Na sua casa, você precisa separar qual que é o ambiente de trabalho, qual que é o ambiente seu, para você particular, para você viver com a sua família, qual que é o tempo que você vai dedicar ao trabalho, qual que é o tempo que você vai dedicar à sua família, ao seu lazer, ao seu descanso, e o e-mail é a mesma coisa. Qual que é o e-mail que você vai utilizar para marcar o churrasco, para marcar a pelada, para assinar, para receber a fatura do cartão de crédito, a fatura do telefone, e qual é aquele e-mail que você vai usar para receber as comunicações oficiais de trabalho. O outro colega faz o questionamento sobre a dispensa, né? Hoje, o servidor em teletrabalho ele não registra ponto, nem o servidor em teletrabalho integral, nem parcial. Ele não registra, ele cumpre meta e o gestor abona o ponto uma vez por mês. A tendência é que o servidor em teletrabalho integral vai ficar constando lá, né, se passar o encaminhamento que a gente fez, o servidor em teletrabalho integral vai constar que ele é servidor em teletrabalho, não vai precisar de ter esse abono. Para o servidor em teletrabalho híbrido, vai ter que ter uma outra solução, que possivelmente passe pelo registro do ponto nos dias em que ele tiver em trabalho presencial, mas hoje não assina. O colega que falou sobre que não sabia que a 16 não se aplicava, então, sim, é para isso que servem esses ambientes, esses eventos, para a gente disseminar informação de qualidade, fidedigna. E eu queria pedir aos colegas, para a gente estar vivendo um tempo estranho, em que a tecnologia é boa, porque a informação chega imediatamente, chega na hora, mas chegam informações verdadeiras e chegam notícias falsas o tempo todo. Ou a pessoa pode interpretar de forma equivocada, sem ter má fé, mas repassa. Então, a gente precisa de cultivar na gente um filtro de informações, e a gente tem um sindicato. A gente tem um sindicato, a diretoria, a assessoria, o jurídico. Saiu a portaria 16, polêmica pra caramba. Nossa, arrebentou minha vida. Já vou publicar nos grupos tudo que acabou o teletrabalho para todo mundo. Então, vamos apurar isso, liga para o sindicato, liga para o jurídico, vamos conversar, vamos dialogar, para a gente repassar informações, mas informações de qualidade. E, por fim, o Arnaldo veio contribuindo, falando que nesse aspecto, por exemplo, da 16, está na contramão, e está na contramão mesmo, é um modelo que veio para ficar, a gente vai ter que conviver com esse modelo, né? Só que a gente tem que acertar muitos interesses. O interesse do servidor que quer ingressar, o que precisa ingressar no teletrabalho, tem servidor que tem perfil, tem servidor que não tem perfil, tem um atendimento ao jurisdicionado, que é a nossa missão, é atender ao jurisdicionado, a gente precisa pensar nisso também. Agora, na pandemia mesmo, ficou muito claro a produtividade dos servidores, dos trabalhadores. Durante a pandemia, né, nós tivemos ali, vamos dizer assim, um teletrabalho extraordinário, né, em razão da pandemia, todo mundo teve que ir para casa, e mesmo assim o tribunal publicava o tempo todo no site que a produtividade estava lá em cima. Então, é possível convivermos com o teletrabalho integral, com o modelo híbrido. Tem unidade que eu conheço que cada servidor vai um dia na semana e dá certo. Um servidor vai na segunda, o outro vai na terça, o outro vai na quarta. É claro que nessa unidade 100% do acervo já é virtualizado. Deve sair também nessa minuta, a tendência é que saia uma minuta que o gerente, hoje o gerente,
ou o servidor que tenha subordinado, ele pode estar no teletrabalho, mas deve sair um artigo que não pode estar no mesmo dia o gerente e o juiz, né? Parece que aconteceu em uma unidade aí, que o advogado chegou, não estava em teletrabalho o gerente, o juiz e o assessor. Aí deu a reclamação lá e gerou esse artigo. Ah, só por fim, que eu esqueci, teve um servidor que questionou o porquê da dispensa de ponto para os gerentes. Bom, vamos lá. Primeiro, o gerente, ocupante do cargo e comissão, não tem direito à hora extra, nem a banco de horas nos dias úteis. Todo cargo e comissão só tem direito a banco de horas nos dias não úteis. Eu sou gerente de secretaria, já precisei trabalhar sábado lá na época do BEMP, Banco Estadual de Mandado de Prisão, passei um sábado inteiro e um domingo inteiro lá cadastrando mandado de prisão, entrou no meu banco de horas porque era sábado e domingo. Mas dias úteis não tem direito a hora extra nem a banco de horas. Os assessores já tinham dispensa, porque também é cargo e comissão, não tem direito. Então, o pedido do Sejusmic foi, em razão do princípio da isonomia, que todos aqueles que são cargo e comissão, que não têm direito à hora extra, que não têm direito a banco de horas, que não sejam submetidos a controle de jornada, porque os assessores também não são. Então, só foi por uma questão de isonomia e o fundamento é esse. Os outros servidores, é até uma garantia do servidor de não extrapolar a jornada, né? Então, é essa a diferenciação e é esse o fundamento. Obrigado. Agradecer a composição da mesa, dado por encerrado esse momento de palestras e perguntas. Nós vamos agora para um rápido coffee break, será um tempo menor de 10 minutos. É o tempo de você tomar aquele cafezinho e voltar, lembrando que será servido o coffee break na parte superior do restaurante. Ok? Bom café a todos. Já já estamos de volta.